aqui com a professora Cristina Limonge, professora da FEA USP, pesquisadora, uma pessoa com uma experiência muito grande nessa área de educação e principalmente na área de comportamento humano. E aí, Cristina, boa noite, bom ter você aqui. Boa noite, obrigada pelo convite, bom estar aqui também. Cristina, eu queria puxar um primeiro assunto com você, já que o nosso tema hoje é educação e mercado de trabalho, já que nós estamos falando de talento universitário. Eu queria que você dissesse assim, hoje, para essa galera que está terceiro, quarto ano de um curso universitário, que está aí se preparando para enfrentar o mercado de trabalho, qual é a principal dica? O que este menino, essa garota precisa ter hoje? O que ele precisa ter prioritariamente? Qual é a couraça que ele precisa vestir? Qual é a vestimenta que ele precisa ter? Qual é o diálogo que ele precisa levar? Qual é a formação? Precisa tomar água com açúcar antes da primeira entrevista? Tem que ir de terno? Não tem? Enfim, conta um pouquinho para a gente poder começar esse nosso bate-papo. Qual é a primeira dica? O cara está no terceiro ano de faculdade, vai para o mercado de trabalho, e aí? Bom, Ismael, Fernanda, a primeira questão é a autoestima. Ele tem que saber que ele tem talento. E talento universitário pressupõe uma qualificação. Então, aproveitar ao máximo do que ele já viu na universidade, dos colegas, do que ele observou do aprendizado dele fora da universidade. Então, primeira coisa, autoestima e alta resistência à frustração. Porque é um mercado selvagem, forte, exigente e, apesar de ser de alto nível, elitista, nível universitário, 1% da população brasileira, ele vai se submeter a várias provas de fogo. E essas provas de fogo, elas precisam de inteligência, malícia, porque é negociação, e perspectiva de futuro. Como a Maria falou, ele não vai só ser escolhido, ele também tem que escolher. Então, a primeira dica é não perca a sua autoestima. Saiba olhar o seu talento para, a partir daí, ter condições de estar negociando, lidando com a perda, retomando, reavaliando. Então, está bastante centrado. Quando você fala de talento, o que você está querendo puxar? Como é que a gente pode dizer assim? Não, eu sou um talento. Eu sou um talento. Como é que a gente chega nessa conclusão? Não é fácil, porque o mercado de trabalho é super competitivo. Como é que o aluno ele vai poder sacar? Não adianta sua mãe falar, né, que você é talentoso. Mãe, diz você meu filhinho é bonito, olha como ele penteia o cabelo de lado, como ninguém penteia. Não serve só isso. O que é talento? É falar uma língua a mais? Ter vários cursos, extracurriculares. Como é que ele percebe qual é o talento dele? O talento ele passa por um processo de socialização. Além da mãe, outras pessoas têm que reconhecer. A mãe também é importante, né? Fundamental. Mas às vezes a mãe ela é exigente, está mais ansiosa, o pai, a família cobra mais, ou tem um irmão mais velho, um irmão mais novo, algum parente que já se deu muito bem, tá vendo? Ganhou tanto, mas como? Você vai pegar esse trabalho? Né? Então a gente tem aí um primeiro desafio que é entender que o talento ele só é percebido quando existe um reconhecimento social. Então, prestar atenção em qual é o segmento de mercado. Eu vou ser músico, por exemplo, ou vou ser engenheiro. Quais são as expectativas do mercado em relação a isso? Das coisas que eu faço, de que forma que eu posso alinhar, utilizar a linguagem necessária. Eu dou aula há muitos anos, em nível universitário desde 82, tenho vivido experiências muito gratificantes dos meus alunos, talentos e alunas, e recentemente eu tenho um aluno que se formou, e no primeiro dia que ele veio, professora, não vai dar certo. Eu falei, não, vai dar certo, a tua ideia é boa. E ele era uma pessoa impaciente, tímida, quieta, mas muito dedicado. E a semana passada ele ganhou um prêmio muito forte, ligado aos estudos de liderança positiva e liderança negativa. Então, quando eu liguei, falei, olha, você ganhou o prêmio, um prêmio grande dentro da faculdade, você vai ganhar um bom dinheiro e tal. Professora, eu estou muito feliz com isso. Quer dizer, ele fez um trabalho imenso e ele mesmo ainda não está acreditando de que aquele projeto que parecia pequenininho, ele tinha um tom grande social. Né? Então, voltado para o mercado de trabalho, etc. Então, vamos dizer, o significado de talento é de que forma que eu vou compartilhar as coisas que eu sei fazer bem.
e saber que tem gente que não vai enxergar isso. Isso que é difícil, porque quando você é reconhecido, você tem seu talento reconhecido pelas pessoas, é até que mais fácil, você tem até um incentivo para continuar e cada vez até melhorar. Mas o problema é quando você está cercado de pessoas que não reconhecem isso ou não entendem, né? Isso aí que complica bastante. A gente sempre vai estar numa condição de equilíbrio e desequilíbrio. Vai ter um grupo que apoia, né? Ou às vezes basta uma pessoa estar te apoiando. E há momentos em que as pessoas pressionam. Então essa condição de desequilíbrio, puxa vida, eu não sou reconhecido, eu acho que ele também é um momento de aprendizado. Então... Muito bom, eu acho que esse é um assunto emocionante aí, né? Porque a gente está falando de ser reconhecido, de autoestima, de procurar encontrar um caminho, de poder ser feliz. E mais tarde, eu queria até desafiar um pouco você, que está aí plugado com a gente, que está conversando com a gente no site. Eu queria fazer uma pergunta para você. O que é que você acha? Que hoje vale mais o prazer, estar trabalhando numa coisa que você gosta, ou vale mais uma coisa que te dá grana, que você vai conquistar uma série de coisas? Se você hoje tivesse que escolher um trabalho em que você pudesse ganhar muito, mas que te enchesse muito o saco, e se você tivesse um outro trabalho que você vai ganhar menos, mas que fosse prazeroso, qual você escolheria? É isso que eu estou perguntando para você que está plugado na gente. Mas vamos ver um pouquinho aqui a nossa plateia, que é uma galerinha da ESPM. Então eu gostaria que quando vocês fizessem as perguntas, dissessem o nome, se apresentem e façam uma pergunta para a Cristina. Vamos lá, galera. Professor, meu nome é César. Você usou o termo alta resistência à frustração. Né? Eu sei que hoje em dia o mercado de trabalho está muito concorrido, até mesmo para quem faz faculdade. E eu queria saber sua opinião, se você acha que vale a pena a gente pegar uma bolada de endereço de internet, mandar milhões de currículos, correr atrás de 1000 entrevistas, até nem sabendo direito o que você vai fazer, ou se vale a pena investir realmente em algumas empresas que você acha que tem mais a ver com você, o que você acha que funciona mais? A gente tem poucos dados sobre o resultado disso. Eu acho que a opção é multimídia. Se você tem uma estrutura para mandar milhares de currículos, manda. Mas o que a gente vê que funciona mesmo é a rede de relacionamento pessoal. Então, em geral, a possibilidade de você acertar um primeiro emprego de boa qualidade, e aí, de novo, destacar a importância, por que um bom primeiro emprego? Porque você já começa numa condição de perceber e aprender via coisas, vamos dizer, positivas. Você já está num degrau a mais. Então, eu diria assim, manda currículos, mas o retorno, saber que é 0,1%. Mas deve mandar. Eu já trabalhei com recrutamento de seleção há muitos anos e já contratei gente muito boa via anúncio. Mas é a briga da quantidade versus qualidade. E às vezes você não consegue ser visto. Então tem que dar um diferencial no teu currículo, colocar uma mensagem diferente, destacar a experiência internacional, nem que seja que vocês foram sacolão na Europa durante o mês, vale, o que você viu, o que você aprendeu, visitou a biblioteca, fez um projeto comunitário e tal. E rede de relacionamento. Além disso, em que empresa eu gosto de trabalhar, gostaria, entra no site, pesquisa, vai em evento em que você pode ter mais opiniões sobre o que você está buscando. Mas a minha sugestão é multi-abordagem. Não existe uma receita clara, linear sobre isso. A gente sabe que existe a questão, quem indicou? Mas hoje, quem indicou só não funciona. Tem o QG, quem garante. E quem vai garantir é a tua qualificação, a seriedade do teu trabalho, persistência. E tem a questão, o equilíbrio. Onde que eu vou investir? No meu estudo ou no meu trabalho? Onde que eu vou? Porque tem trabalhos bárbaros, você ganha muito, gosta, mas não dá tempo de estudar. Então, qual é a opção que você pode fazer? Porque não pode ficar fora do ar também, né? Em termos de manutenção, autonomia econômica. Né? Tá, joia. Cristina, tem uma pergunta aqui da Cláudia, uma internauta. Ela está fazendo um comentário, né, na verdade. Vamos ver se eu entendi bem. Ela está falando que esse talento que a gente está conversando aqui, na verdade, se inclui também qual faculdade a pessoa cursou. Ou se isso é um mito. Então, acho que eu estou querendo dizer assim, se você fez uma faculdade que tem mais nome, né, no mercado, se isso conta mesmo ou se isso é mito. Então, há algumas empresas que têm esse critério mais agressivo, quero alunos formados em faculdades chamadas primeira linha.
A minha percepção é a seguinte: eu dei aula em 14 faculdades particulares, dou aula hoje na USP, já fui aluna da UGV e já rodei bastante. Existem bons alunos em todas as faculdades. O problema maior é como o aluno se coloca e como o mercado sinaliza. Então, se a gente está numa faculdade em que a empresa valoriza um outro tipo de formação, vai buscar onde é o ponto de excelência, que às vezes não é numa faculdade dita primeira linha, mas é numa outra faculdade onde tem um grupo de profissionais diferenciados. Então, a marca conta, pesa, mas ela não é tudo. Então, se a pessoa não teve a oportunidade de entrar ter uma primeira formação num ambiente considerado núcleo de excelência, vai fazer um curso complementar sobre isso, vai conhecer ou vai buscar uma empresa que tem identidade com aquela faculdade, com aquele grupo de professores e de profissionais. Então, pessoalmente, eu me formei por uma faculdade, fiz mestrado em outra, pós-graduação em outra. Então, deu para perceber que se você tem uma coerência no sentido da escolha de onde são os núcleos de excelência, você tem argumento para negociar na hora da tua contratação. Mas existe, o mercado hoje sinaliza muito essa questão da marca. Legal. Eu vou responder uma questão feita pelo Luzan, não sei, acho que sou psicólogo, pelo Luzan. Ele disse que é psicólogo e que gostaria agora de entrar no mercado publicitário, se existe espaço para isso. Cara, existe espaço sim. Hoje o mercado trabalha com comportamento de pessoas, com conhecer o consumidor, saber quais são as suas necessidades, o que ele pensa. E pesquisa de mercado é uma ferramenta fundamental hoje para a gente poder construir qualquer ação na estrutura de comunicação. Não consigo montar uma campanha, não consigo fazer um trabalho de marketing se eu não tenho uma pesquisa sustentando tudo isso. E os psicólogos são muito bem-vindos, porque eles conseguem conhecer um pouco melhor o perfil desse consumidor, suas expectativas. Então, se você quer migrar da psicologia para a publicidade, o caminho é o caminho da pesquisa, mas eu indicaria a você fazer um curso de complementação, fazer um curso de pós-graduação em publicidade e propaganda. Nós temos aí uma série de escolas que oferecem essa oportunidade. Facilitaria e abriria caminho para você. Queria também agradecer a galera que já está respondendo se vale a pena ter mais prazer numa situação de menor grana, ou se realmente eu devo partir para uma coisa que me sacrifica, que eu não gosto de usar gravata, mas vou botar uma gravata aí, morrer de calor, porque o importante é ter uma conta bancária mais recheada. A galera está respondendo, depois a gente vai colocar tudo isso para a Cristina, para que a Cristina possa nos ajudar a entender um pouco isso. Mas vamos de novo para a galera que está na plateia. Vamos ouvir um pouquinho qual é a questão que o pessoal tem aqui para a Cristina. Vamos lá. Oi, Cristina, eu me chamo Fernanda e eu queria saber a importância hoje de se colocar, quando você vai enviar o currículo para uma empresa, colocar trabalhos voluntários que você tenha feito, se isso conta mesmo, é um diferencial, ou se eu mando o meu currículo apenas com as coisas profissionais ou cursos e no dia da entrevista eu cito que eu tive trabalho voluntário. A gente não pode esquecer que a procura de emprego é um processo de negociação. É que a gente leva muito para o lado pessoal, depois do reconhecimento e tudo mais. Então, na negociação, a gente tem que conhecer o nosso par, ou quem vai nos contratar. Então, entender quem é... Estava olhando para você, Fernando, e estava fora da câmera. Quem é... O que a pessoa quer ouvir e quais são, o que ela sinalizou. Então, se é uma empresa mais tradicional, em que a questão do trabalho voluntário ainda não entrou como um fator interessante para a prática daquela organização, conversa na entrevista. Agora, se é uma empresa que mostra na sua política de gestão, política de gestão de pessoas, política institucional, tem um trabalho voluntário e tal, então você dá um tom, aí o nosso professor especialista em marketing tem que ajustar o canal de comunicação. Então, não pode... tem que conhecer quem vai ser, ele passa a ser o seu cliente. Né? Então, mesma coisa, você vai numa festa punk, você vai numa festa havaiana, ou você vai para a praia. Então,
a seleção do que você vai mostrar, do que você tem de bom no processo de negociação, ela tem que ser vista. Há algumas coisas clássicas, né, em termos de educação, cuidado, demonstração de conhecimento da vaga, e ter algumas informações clássicas sobre o que é ser estagiário, ser trainee, o que é uma área financeira. Então, é importante dar uma estudadinha, porque vamos lembrar que antes de ser um processo comportamental, ele é um processo de negociação mercadológica. E nisso a gente tem que ser muito claro, porque isso também tira um pouquinho da culpa. Puxa, mas ninguém me contrata? Eu sou tão bom, né? Então, lembrar que a gente está trabalhando com o processo de negociação, né? Tá. Fazendo um gancho com o que a Fernanda falou, minha xará, eu tive lendo inclusive na FEA, né, onde você trabalha, saiu uma matéria falando que os MBAs aqui, nacionais, né, eles estão se adaptando à cultura do país. E tá falando agora esse negócio de ONG, assim, é uma febre, né? E eu até anotei isso que eu ia falar, e aproveitando o gancho dela, que tem uma turma em março, você está sabendo disso, que vai iniciar MBA em Gestão e Empreendedorismo Social, né, conveniada à FEA, criado especialmente para quem está interessado em desafios assim, sociais. Isso, é verdade. Né, tem esse intuito. Então, esse segmento de mercado ele é interessante porque ele ficou atrativo. Então, a pessoa tem você vê as duas escolhas, de trabalhar de uma forma muito pressionada, em alto estresse, e estar cheio de dinheiro no bolso e no banco, né? Ou de trabalhar livre, free, mas com salário e satisfação. O salário e satisfação, ou instável, ou deixando para ficar rico mais tarde, esperando uma herança ou um bom casamento, né? Então, a gente tem hoje um terceiro segmento, ou opção profissional, que são as ONGs e as ações de responsabilidade social, que geram uma condição de autonomia econômica e de reconhecimento profissional, que é diferente de algumas profissões que ainda não acharam um lugar. Por exemplo, o meio artístico. Se a gente pensar como que é a carreira de um artista, não tem um alinhamento. Mas de responsabilidade social e das ONGs, ela passa a ser mais uma qualificação disponível no mercado. Então, essa iniciativa de se criar esse MBA em geral para o pessoal que já tem muita experiência no mercado, já está mais maduro, então que vai ter uma nova qualificação e se tornar mais interessante e atrativo para o mercado, mas também possibilita essa sensação de autoconhecimento, autoprofissionalização e fazer o seu próprio negócio, que é uma outra alternativa, o empreendedorismo, e que acontece muito nessa faixa inicial de idade da universitária, que a pessoa não valoriza. Na virada vai ver, puxa, mas eu já trabalhava com gráfica, já fazia vendas e tinha outro jeito de ganhar dinheiro de uma forma não tão sistematizada. Né? O tempo vai voando. O tempo vai voando, o papo está interessante, muita gente entrando aí, legal, galera, que vocês estão participando. Tem uma pergunta que eu achei bastante interessante, que é do tio. Ele faz especificamente para você. Ele diz, se você não acha meio sacanagem aquele esquema de o candidato passa por 50 entrevistas, é a primeira etapa, é a segunda etapa, a galerinha aí que está acostumada a fazer processos de trainee em grandes empresas, enfrenta um pouco isso, né? Etapa 1, etapa 2, e eram 5 mil, agora são 3 mil, e há uma pressão, uma tensão toda. Depois, quando chega quase lá no funil, pertinho, recebe um e-mail dizendo assim, olha, você... Obrigado pela participação, no processo seletivo. No processo seletivo. Tem que ser assim, tem que ter essa tensão toda, tem que ser meio cruel desse jeito, como a galera reclama, que no fundo é um pouco. Não teria uma outra forma, uma outra metodologia para a gente selecionar um pouco e evitar tantas etapas, essa moedor de carne aí que vai sugando a galera? O que você acha disso, Cristina? Eu acho uma incompetência da nossa área. Então, o estado da arte nessa questão, ela é muito complicada. Primeiro que a gente tem um volume de oferta muito grande e desse volume você tem pouca gente no final da história. Agora, o método, ele ainda é muito, muito primitivo. E muitas vezes a pessoa passa um mês fazendo avaliação, teste e entra. E acha que vai fazer uma coisa muito diferente porque ele ficou um mês no moedor de carne e vai passar fax.
Aí ele pede demissão. Então, a gente tem problemas gravíssimos. Não sei se eu supervalorizar Então, a gente tem problemas, tira xeros, mas isso faz parte do trabalho hoje. Não. Eu acho que é um mito de que é o que só o trabalho intelectual ou o trabalho de relacionamento social. Não. Esses trabalhos de rotina fazem parte do desenho da tarefa. Tem a história do estagiário que vale tudo, né? Que é estágio otário, tem todas essas coisas demais. É boa. Então, a gente ainda tem uma condição bastante complexa da possibilidade de escolha. Existe um abuso em termos de uso de técnicas pela dificuldade de acerto. É mais ou menos como as cirurgias da década passada. Vamos pensar, uma cesariana, se abria a barriga, era maior estrago, vamos dizer 2 décadas. Hoje é um corte pequenininho, então a gente tem técnicas invasivas, altamente invasivas, usam o tempo e não dá o retorno na dimensão do esforço. Então esse é um problema grave que a gente tem, por isso que o pessoal de gestão de pessoas é amado e odiado. Porque além de tudo, depois tem um corte. Daí a pessoa é demitida depois de 1 ou 2 meses. Então essa lógica, por isso que eu digo alta resistência à frustração. Muito bom, nós estamos aqui no Talento Universitário, que é uma produção do portal Universia Brasil, em parceria com a AltV. É um programa que está estreando hoje com Cristina Limonge, que está trazendo uma série de novidades para a gente e estreando quente, né? Com muita coisa, participação da galera, muitas perguntas, perguntas interessantes. Está sendo muito bom. Mas a gente tem aí um pessoal que veio calouro, vai fazer uma pergunta para você também, Cristina. Vamos lá. Cristina, eu sou Felipe e eu gostaria de saber o seguinte: quais são exatamente as qualidades ou as características que um profissional do futuro de sucesso tem que ter? Então, existe muito esforço em definir quem é o profissional do futuro. Então, existe um projeto chamado CEO do Futuro, que é também lá da FEA, junto com a Você S.A., que tem feito, já está no 2º ano, o que a gente trabalhou, o que eles trabalharam, só fiz uma pequena parte nesse trabalho, de quais são as características hoje dos gestores, e daqui a 10 anos eles provavelmente vão ser presidentes de empresa. E o que a gente descobriu? Que vem uma demanda crescente no futuro dessa consciência social, que é muito oposta à competitividade a qualquer preço. Então, primeira coisa, qualificação sempre. Honestidade no sentido, prometa fazer aquilo que você está qualificado para fazer. Se você não sabe fazer, vai se qualificar. Então, recentemente, ontem, a gente iniciou uma turma grande de especialização e havia um ex-músico, flautista, hoje gerente de uma empresa pública grande, com 44 anos, e ele foi buscar a especialização, porque ele teve a oportunidade de ser gerente. Ele falou: eu quero ter uma ação, eu quero ser honesto, eu nunca fui gerente nem administrador, então eu vim buscar uma especialização para atender a essa chance que eu tive de me tornar gerente. Não sei se ele vai sentir muita saudade de ser músico. Vamos lembrar que outra coisa do profissional do futuro é ouvir a sua vocação. Porque a gente pode ficar fugindo dela 10, 20 anos. Quando começa a entrar, terceira idade, segunda carreira, começa a dar saudade daquilo que a gente gostaria de ter feito. Então, não abrir mão da vocação, mas tem uma coisa importantíssima que é o que a gente chama contrato psicológico de trabalho. É uma mediação. Então, há muitos casos, por exemplo, pessoa que trabalha em telemarketing, que opta por ter aquele emprego, sabe, que é transitório, para poder ter a sua qualificação e atingir uma outra carreira que tenha mais a ver com a sua escolha interna, com a sua personalidade, sua história de vida. Então, às vezes, aceita trabalhar na condição que o professor Ismael falou, de estar ralando muito e fazendo uma coisa que não gosta, temporariamente, para poder chegar a uma carreira com raiz. Porque também, passando fome, passando necessidade, a gente tem que lembrar que as necessidades são humanas. E as pessoas que buscam satisfazer essas necessidades têm que cuidar do corpo, da mente e da condição social, né? O biopsicossocial. Então, não achar que é só carreira ou que é só dinheiro, né?
Eu fiz uma promessa aqui há uma meia hora atrás para o Rodriguinho, né? Que eu falei que quando a Cristina entrasse, a gente ia responder aquilo sobre estudar fora e a gente acabou deixando para lá. Claro. Mas a minha pergunta eu vou deixar, se realmente isso, estudar fora, se quando tem isso no currículo, se isso faz muita diferença, depende. E qual é a melhor hora da carreira ou do estudante de largar tudo e sair, largar a família, tudo e... Mas isso depois dos comerciais. Legal. Esse é André, ele está apaixonado. Seu pai conseguiu um emprego melhor. Quero os dentes brancos. A irmãzinha Ana tem um novo dente. Precisa de proteção anti-cáries. Mamãe tem o que eles precisam. Colgate Triplasol. Para refrescar seu hálito, deixar seus dentes brancos e te proteger das cáries. Colgate Triplasol. Uma supermãe confia em Colgate Triplação. Refrescar seus dentes brancos e proteção. Estamos aqui de volta com Talento Universitário, hoje entrevistando a Cristina Limonge, que está dando um show aí de informação, que está contando uma porção de coisas para a gente, e a Fernanda havia deixado uma pergunta. Duas, né? Duas perguntas, né? Se é hora de pegar a mochila e ir embora para Qual é a hora, qual né? é a hora, né? Se tem uma hora certa, se é durante o estudo, se é depois que se forma, né? Porque assim, eu entendo assim, que se você se forma, minha dúvida, né? E vai estudar no exterior, talvez quando você volte você tenha aquela bagagem, mas você pode estar meio defasado com o mercado aqui, nacional, né? Então, e também faz tanta diferença assim um curso no currículo ali? Então, depende da carreira. Primeiro, visão internacional é importante em qualquer cargo, em qualquer função, qualquer carreira. Porque a gente começa a ser mais humilde em relação aos nossos valores e, ao mesmo tempo, mais orgulhoso dos nossos valores. Perceber que onde a gente vive, onde a gente nasceu, tem coisas que a gente não valorizava. Então, depende da carreira. Se vai, por exemplo, para um mercado nacional, né, questões específicas da condição de vida nacional, não é tão importante de imediato viajar. Então, o momento ideal, a gente tem o pessoal do segundo grau que vai fazer intercâmbio, vai morar fora um tempo. Isso já é uma primeira experiência internacional positiva com baixo impacto social e econômico em termos de carreira. Na faculdade, segundo e terceiro ano tem sido o período em que os alunos têm ido, eu tenho acompanhado e têm voltado. E não tem aquela quebra da rede de relacionamento. Quando se vai se optar por uma carreira acadêmica, por exemplo, fazer um mestrado ou um doutorado, existem oportunidades que envolvem remuneração, porque a pessoa já se torna um pesquisador, então ele já está produzindo, em que ele também pode ficar 6 meses fora, ou pode optar por um doutorado fora. E o curioso é que essas experiências internacionais, quando são muito boas, a pessoa acaba ficando lá, né? Então, sempre foi uma preocupação essa coisa de você sair fora do país. E faz falta para a formação gerencial, executiva, pesa mais dependendo do tipo de empresa. Se é uma empresa americana, se é uma empresa alemã, uma empresa japonesa, e se ela tem um produto de mercado internacional, passa a ser importante. Mas, às vezes, na própria empresa já tem programas do que a gente chama de programa de expatriados. Então, conhecer se a empresa tem, e aí você vai remunerado e com o apoio da empresa. Então, você tem, tem menos trauma. Tem a desvantagem que, às vezes, não faz essa vida mais livre de aprendizado, de reflexão. Então, a hora de ir para o exterior, quando se está no nível universitário, é segundo e terceiro ano. Porque dá tempo de voltar e dá tempo de incorporar o que se aprendeu, com mochila, sem mochila, com o apoio de outro grupo ou não. Parar, você gasta então, menos, né? Parar, então, os estudos por um tempo e viver fora. Um semestre. Tá. Eu tenho alunos que pararam 1, 2 anos, voltaram, retomaram, é um esforço, perde a turma. Ainda está no pique, né, de estudar, não perde o... Tá. Em geral tem. Tem um que gostou tanto, ficou lá, foi deportado. Ele era muito engraçado. Mas hoje ele é um super empresário, tem uma rede de negócios de comércio e voltou a viver bem. Legal, nós não queremos deixar nenhum dos nossos convidados hoje aí da galera sem fazer uma pergunta para a Cristina. Então, vou pedir para que vocês façam os dois, uma pergunta um e outra pergunta outro, porque a gente está aí quase estourando o nosso tempo.
Então vamos lá, é com vocês. Um e mais um, e a Cristina responde as duas depois. Bom, boa noite, meu nome é Pedro. Ele levantou uma questão do trabalhar por prazer ou trabalhar pelo dinheiro. Eu queria saber se a senhora não concorda que trabalhando por dinheiro só tem o risco de cair no tédio, cair na rotina, aquela coisa chata que você não quer, e acabar sendo demitido, ou então pedir a demissão do próprio emprego e depois não arranjar outro. Ou então você trabalhar por prazer e ter a chance de subir na carreira. Eu queria saber se você concorda com isso. Respondo agora. Pode responder, Cristina. Não, eu acho que não é a história do bem e do mal. O bem é trabalhar por prazer e o mal é ganhar muito dinheiro, né? Então, isso nunca vai ter raça pura, né? Então, de só ruim ou só bom. Então, o ideal é que você possa ter um equilíbrio entre o que você faz, né? Então, entre a questão do prazer, né? Trabalhar por prazer e estar ganhando... Porque a questão não é o prazer só, é quanto do que eu estou suando aqui, eles estão me remunerando. Então, existe uma síndrome que chama burnout, que a pessoa começa trabalhando por prazer, que bárbaro e tal, mas não tem carreira, não tem remuneração, ela vai odiando a sua escolha, né? E acontece numa categoria de, por exemplo, professores de primeiro grau. Há muitos estudos sobre isso. Porque existe muito prazer, mas não tem reconhecimento social, não tem salário para pagar a conta, aquela incapacidade de você ter autonomia econômica, né? Então, esse equilíbrio prazer e autonomia econômica, ele tem que ser avaliado no seguinte sentido: quanto do que eu estou dando o meu esforço, eu estou sendo remunerado? É isso que eu quero? E às vezes a pessoa tem essa opção. Há pessoas que juntam dinheiro para depois ir fazer o que querem. Então não há o bem ou o mal de estar ganhando pouco ou estar ganhando muito. O que há é como que eu lido com a expectativa de estar fazendo o que eu gosto ou estar fazendo o que eu não gosto. Né? Porque isso também é uma experiência. Uma coisa sobre viagem internacional que é importantíssima: existem muitos apoios. Consulados internacionais, Austrália, Inglaterra, Estados Unidos menos agora, mas tem. Então não instem usar esses recursos para estudantes, que são ótimos, e você não fica tão exposto. Por exemplo, tem um estudo recente agora de que há muitos brasileiros soltos em Paris, porque foram sem saber francês, foi uma agência específica que levava estudantes, não conseguiam ir para a Inglaterra, para outros países, e estão rodando pelas ruas e sem conseguir voltar. Então, é muito bonito, mas tem que usar os recursos para não se tornar isso uma tragédia, né? A outra questão qual que era? Ela vai fazer agora. Ah, pois não. Oi, meu nome é Patrícia. Eu queria fazer uma pergunta sobre como agora muitas pessoas estão ficando desempregadas, tudo. Queria saber como que aquelas pessoas que estão mais velhas e que elas acabam saindo do mercado, o que elas podem fazer para se reciclar? Então, essa questão dos mais velhos, lembro que essa geração dura 10 a 15 anos a mais do que as gerações anteriores. Daí o problema de previdência social, etc. Então, a gente tem hoje o que se chama segunda carreira. O que fazer? Primeiro, buscar o que sabe fazer, buscar uma qualificação. Bom, qualificação MBA, especialização é caro, mas há algumas especializações que não são tão caras. Segundo, não perder o vínculo com a família ou com pessoas que têm um afeto forte. Porque quando a pessoa, né, na meia idade, deixa de ser profissional e quer voltar a ser estudante, se ele não tiver muito apoio da família, entra em depressão, fica prostrado, não quer fazer mais nada. Então, o primeiro caminho é voltar a estudar. Nem que seja uma coisa simples, operacional, gostosa, paisagismo, vai fazer alguma coisa nessa linha. Então, o estudar, ele abre uma rede de relacionamento importante e precisa de apoio da família. Família de origem biológica ou família substituta? Não sequestrada, claro, né? Mas você precisa de uma rede de relacionamento para te dar gás para a pessoa, porque ela está desnorteada, ela está com a identidade como pessoa restrita. Especialmente quando você é demitido, na hora que você acha que você vai se aposentar e usar com prazer o dinheiro que você juntou, que deveria ter juntado com o trabalho de 30 a 40 anos, né? Muito bom. Nós estamos quase terminando o nosso programa Talento Universitário, uma estreia, eu posso
garantir que foi uma estreia muito legal, porque a galera participou, se envolveu. A gente não está conseguindo fazer todas as perguntas aqui, em função da quantidade de coisas que o pessoal está trazendo no site, batendo papo com a gente. Mas tem uma pergunta que eu gostaria de fazer a você, que é alguma coisa sobre informações adicionais, onde eles podem obter. Então, o nosso internauta pergunta se você tem um livro publicado, ou se você tem um e-mail, um site, alguma coisa em que eles possam continuar olhando, pesquisando, fuçando. Então, eu acho que a Fernanda pode dar o melhor fonte em termos de e-mail, de site. Sobre publicação, existem muitas publicações. Eu não tenho uma publicação específica sobre isso. Então, o que a gente tem é um livro, as pessoas na organização, publicado pela editora Agente, que trata de questões de gestão de pessoas. Então, lá trata algumas questões sobre recrutamento e seleção e tal, dá uma visão geral de comportamento humano no trabalho. Existe um programa chamado POC, Programa de Orientação, dentro da FEA e que está no site da USP também, pode ser acessado. Buscar site de busca, fazer busca, né, e que existem coisas no mundo inteiro sobre... A palavra-chave é vocação. Talento, ele vem numa linha bem profissional já de carreira e de emprego. Agora, a gente não pode esquecer, eu acho que a Fernanda Ismael tem um endereço certinho que eu não decorei, porque é estreia, né, dos dados de acesso. Na verdade, assim, são muitas pessoas que estão aqui no chat fazendo perguntas, não vai dar para responder todos, já não deu, porque hoje é estreia, a gente pode estourar uns minutinhos, né, eu acho, não sei se a gente vai levar um bronco quando sair daqui. Mas eu queria primeiro agradecer a todo mundo que está aqui, eu não vou falar o nome de todo mundo, que se eu esquecer alguém vai, né? Então, agradecer a participação, foi muito legal, agradecer a vocês, né, da ESPM, muito obrigado por estar aqui com a gente, voltem mais vezes, né? E assim, para quem quiser continuar esse papo com a professora Ana Cristina, amanhã ela estará às 10 horas, é isso? 10h30, no site do Universia, www.universiabrasil.net/talento. Lá tem todas as informações sobre o programa especificamente, mas claro que você vai dar uma fuçada em outros canais como carreira, empregos, que isso tudo vai interessar para vocês. Pelo que eu estou vendo aqui, tem muita pergunta que ainda tem que ser, muitas dúvidas que têm que ser sanadas. Amanhã, então, você vai continuar falando de mercado de trabalho e no próximo programa, né, acho que nem o Ismael sabe ainda, no dia 26 nós vamos ter aqui com a gente um médico, o Dr. Clemar, que ele vai falar um pouco de um assunto bem diferente, assim, os desafios da profissão de médico relacionados à medicina de risco, voltados ao esportes radicais, assim. Tá? Então, bem legal, não perca o dia 26, 8 horas aqui de novo. Muito Tô falando bom. que acabou, então acabou. Então acabou. Galera, super obrigado Boa por noite, estarem aí até agora, ouvindo, participando com a gente. Então, na próxima quarta, baita programa falando de um médico que está aí investindo nessa área de medicina de risco, esportes de risco. Então a gente vai falar um pouquinho se a galera deve continuar saltando de bungee jump, se deve continuar descendo cachoeira, escorregando aí, como é que essas coisas acontecem. Valeu super ter vocês, Cristina, super obrigado. Foi super importante ter você com a gente e nos vemos na próxima quarta. Beijo pra vocês, até mais. Valeu, tchau. Boa noite.